Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Regra 7. O manejo da bola. É permitido, quanto ao manejo da bola, usar sem restrições qualquer parte do joelho para cima para se apoderar ou passar a bola, desde que não coloque em risco a integridade física do adversário. Então, muitas vezes ao receber um passe por um descuido na hora da recepção, a bola por vários motivos, né? A bola escapou, porque às vezes acontece de um jogador passar a bola para o outro e o outro tentar antecipar ou buscando um ponto futuro no deslocamento. A hora que ele vai fazer a recepção, a bola, ele calculou mal a chegada da bola, ou houve algum desvio, a bola bateu no corpo dele. Se a bola bater no corpo do joelho para cima, segue o jogo, tá? Normal, tudo bem, não tem problema algum, pode seguir o jogo, como diz a regra aqui, desde que não de alguma forma não haja prejuízo nem risco à integridade física do oponente e do adversário. Porém, é permitido. Significa dizer então que não é falta se tocar acima do joelho. Não infringe a regra, ok? Segurar a bola por no máximo 3 segundos. Aqui há um cuidado muito grande. Por quê? A regra seguida à risca costuma ser. É lógico que os árbitros têm que ficar atentos para que não ocorra mais do que isso. Mas a partir do momento que você tem a bola, que você ou o teu jogador tem a bola nas mãos, se faz interessante que seja treinado para que ele dê continuidade o mais rápido possível ao seguimento do jogo. Ou seja, a partir do momento que o teu jogador recepciona a bola, ele tem algumas opções que ele não precisa ficar segurando a bola o tempo todo. Ele pode driblar, progredir, né? Ele pode passar, ele pode arremessar. Então não tem o porquê ele reter a bola. Mas tem uma marcação em cima. Os jogadores do outro time estão fazendo a marcação sob pressão. Ora, aí cabe também o treinamento que vocês, quanto técnicos, vão proporcionar aos seus atletas para que o time também jogue sem bola, para que os outros jogadores apareçam para receber. Mas mesmo assim, esse jogador com a bola tem essas opções. Ele pode driblar, ele pode passar, ele pode arremessar. Tudo isso é possível. O que ele não pode é ficar, ele, qualquer outro jogador, ficar com a bola por mais de 3 segundos. Tá ok? Em relação à progressão, nós já vimos então os vários tipos de progressões. Não é o ato de se deslocar na quadra retendo a bola. A ideia dos 3 passos é que cada passo dure mais ou menos 1 segundo, né? Então é para ser rápido mesmo. Por quê? Porque o jogador pode dar no máximo 3 passos segurando a bola, não é? 3 passos. Daí vocês vão lembrar, mas tem a progressão de 5, as progressões de 5, tem a progressão de 7. Ok, mas ele vai dar 3 passos com a bola na mão, e aí ele vai fazer um kick da bola, aí ele vai fazer um drible, aí segue mais 3 passos. Isso a regra permite na progressão. O que ele não pode é dar esses 3 passos e reter a bola por 3 segundos sem fazer mais nada. Aí vai ser caracterizado como infração. Dar até 3 passos com a bola e quicá-la, ou seja, partir para uma progressão de 5 passadas direta ou uma progressão de 7. Dar 3 passos com a bola, quicá-la e dar mais 3, caracterizando então aqui a progressão de 7 metros. Jogar livremente estando o jogador deitado, ajoelhado ou sentado. Gente, às vezes acontece do jogador cair na quadra. No handebol isso é muito comum, né? Como existe um contato físico muito intenso, acaba havendo os choques e o jogador acaba caindo deitado de joelho, caindo sentado, não importa. O que acontece nessa situação? O que acontece nessa situação?
o jogador que está caído, sentado, de repente ele consegue recuperar a bola ou ele está com a bola, a regra continua. Ou seja, ele não pode ficar só porque ele está deitado ali, não é? Ficar com a bola por mais de 3 segundos. Mas ele pode continuar jogando, desde que não use o pé nem a perna, então considerando o pé e a perna como a região da canela, desde que ele não use essas partes para jogar, ele pode continuar jogando normal. Tanto é que se ele cair e arremessar sentado e for pro gol, é gol. Ok? Então é permitido a ele, tanto ele deitado, ajoelhado, sentado, jogar. Ele continua no jogo, mas tem que seguir as determinações. Não pode ficar mais 3 segundos com a bola na mão e não vai poder usar perna nem pé para jogar. Mas segue o jogo mesmo que ele esteja ali caído, o que acaba sendo uma situação até comum no handebol. Jogo passivo. A equipe à frente do placar contra a defesa superior, equipe com jogador excluído. Bom, o jogo passivo teve uma mudança de regra, tá certo? Já para o ciclo olímpico do Rio 2016, da Olimpíada do Rio de Janeiro 2016, houve uma mudança. Então, a partir do sinal do árbitro, quando a gente for ver os sinais da arbitragem, a partir da sinalização do árbitro para a mesa, para o cronometrista lá, para a mesa, para o secretário, ele vai levantar a mão fazendo um sinal de jogo passivo. O que acontece no jogo passivo? Isso é muito comum quando um time está ganhando uma partida ou está em superioridade numérica, como diz a regra aqui, ele acabar tentando ficar passando a bola de um lado para o outro, para um outro jogador, sem atacar, sem efetivar o ataque. Ele fica, me foge a palavra, enfim, mas ele fica ali, sabe, gastando tempo, fazendo cera, como se fala no futebol, não é? Então, esse tipo de jogada é chamada de jogo passivo, ou seja, não há intenção de atacar, a única intenção é gastar tempo, impedir que o outro time consiga recuperar a bola e partir para um contra-ataque, quem sabe empatar ou virar um jogo. Então, na mudança da regra, a partir do momento que o árbitro sinaliza jogo passivo, o time tem até 6 passes. Em verdade, ele teria 5 passes e mais uma outra que seria o próprio arremesso. A partir do momento que o árbitro sinalizar jogo passivo, o time que está no ataque tem no máximo até 6 passes. Eu diria assim, seria pelo menos 5 passes e um sexto seria o arremesso. Ou seja, para continuar, para dar o dinamismo que o handebol tem enquanto esporte, enquanto jogo. Não é? E para que seja justo para ambos os lados. Então não importa se o jogador se o time vai estar ganhando, ele vai ali ficar gastando tempo. Não, o time vai precisar, a partir do momento da sinalização do árbitro do jogo passivo, dar no máximo 6 movimentos com a bola. Geralmente acontece de dar no máximo 5 passes e um sexto ser o arremesso. Ok? Regra 8. Faltas e conduta antidesportiva. É permitido usar todas as partes do corpo do joelho para cima para ganhar a posse de bola. Isso nós já vimos até mesmo na regra 7. Aí a bola veio, bateu na minha cabeça e para eu dominar, no meu peito, para eu dominar, pode, segue o jogo. Usar o tronco para bloquear o adversário, estando mesmo com ou sem a posse de bola. Então, quando a gente faz a posição básica de defesa, que nós estudaremos para frente, a ideia é que a partir do momento que você avance para impedir a movimentação de um jogador, estando ele com ou sem a bola, né, para fazer essa marcação individual que a gente chama, se você usar o tronco, então você dá a famosa peitada no adversário, isso não caracteriza falta. Isso não caracteriza a falta. Usar as mãos caracteriza a falta, mas ainda assim, mesmo usando as mãos, os árbitros têm uma orientação de que nem todo o ato com a mão será necessariamente faltoso. Por quê? Porque como é um jogo muito rápido,
Então às vezes é só a mão é parada, colocada à frente para evitar um choque maior. Não, agora se eu coloco a minha mão à frente do adversário e empurro ele, aí sim, tá? Mas voltando ao assunto aqui, então usar o tronco para bloquear não é permitido, não é uma conduta faltosa. É proibido arrancar a bola que está na mão do adversário. Então, para tomar a bola no handebol, é só no momento em que eu intercepto, o teu jogador vai interceptar um passe, ou na fase do drible, quando a bola está descendo para o solo ou subindo, mas não está na mão do outro jogador, você pode dar o teu jogador pode dar um tapa na bola e tirar a bola dele. O que ele não pode é arrancar a bola da mão do adversário. Bloquear o adversário com as mãos, braços e pernas. Foi o que eu falei. Não pode bloquear, ok? Não pode usar as mãos para bloquear, mas usa-se. Porém, corre o risco de ser tiro livre, tá certo? Então, às vezes, assim, pensando de uma forma mais no jogo propriamente, às vezes vale orientar o jogador. Não estou incentivando a fazer a falta, não entendam mal, mas às vezes vale pedir para que o teu jogador faça um bloqueio com as mãos, não é? Nos braços do adversário, desde que não seja no ato do arremesso, senão é pênalti, senão é 7 metros. Ele faça esse bloqueio para impedir o ataque, muitas vezes porque a tua defesa está meio desorganizada. Vai ser tiro livre, mas deu tempo da tua defesa voltar e quem sabe aí impedir realmente o gol adversário. Mas não pode, é proibido, é passível de punição, é infração. Segurar, empurrar, bater ou pular sobre o adversário. Vocês já viram um jogo de handebol, vocês viram muitas vezes os jogadores se segurando, se empurrando. Como eu disse, como é um jogo muito rápido, às vezes, principalmente quem joga, o jogador ali, o pivô, que é do ataque, que joga ali junto com a defesa, geralmente ele é muito agarrado, mas às vezes ele é agarrado, ele é empurrado de lado. Você pode usar o peito, o teu jogador pode usar o peito para empurrar. O que não pode na hora de empurrar, por exemplo, é estender os braços. Se você estendeu, o teu jogador estendeu o braço, caracterizou um empurrão, isso é falta, é tiro livre. Agora, muitos desses atos, principalmente o segurar, o empurrar, claro que o bater e o pular sobre o adversário, isso vai ser sempre falta, isso não tenho dúvida quanto a isso, né? Até porque o handebol, embora seja um jogo mais pegado, de uma marcação mais, de um contato físico mais intenso, ele não é um incentivo à violência. Então bater, né, não pode, é punido. Tá certo? Então às vezes acontece, principalmente na área ali, umas cotoveladas, umas mãos, dando tapinhas assim, tudo isso se acontecer o atleta pode ser punido, tá certo? Não só o time. Mas segurar e empurrar são situações que acabam acontecendo mais corriqueiramente e que às vezes o árbitro deixa seguir, desde que não seja um segurar, um agarrar para derrubar ou um agarrar de abraçar, né? Um agarrão mesmo, que impeça o outro jogador de jogar. Mas se for aquele agarrão, segurou, aí logo já soltou, isso às vezes o árbitro acaba fazendo vista grossa nessa jogada. Colocar em perigo o adversário com ou sem a posse de bola. Mais ou menos segue as mesmas características do que foi falado anteriormente. O handebol, repito, o handebol não é um incentivo à violência. Portanto, não é uma briga, não é uma luta, não é? Então, e principalmente colocar em risco a integridade física do adversário, porque vejam bem, aí a gente tem que pensar a seguinte situação: o que é um jogo de handebol do que pode ser uma vida toda pela frente. Aí, por causa de um jogo, o técnico, o teu atleta, seja por orientação do técnico ou não, acaba machucando, lesionando, agredindo o adversário, que de repente vai ter uma lesão mais grave. Vocês vejam, no handebol não é que seja comum, mas quando há o atleta no ataque sobe, ele vai fazer um arremesso em suspensão e um outro jogador entra por baixo da defesa, entra por baixo dele, um jogador da defesa entra por baixo dele, fazendo, como diz no futebol, a cama de gato. Gente, se o jogador que está lá no alto para arremessar cair e bater com a cabeça, vai ser realmente algo que vai levar, pode levar a uma condição muito grave. Ou seja, valeu a pena orientar por causa de um jogo, vai
colocar em perigo a vida do adversário, então não. Então tem coisas que a gente tem que entender, que o jogo é jogado ali dentro. Saiu dali, né, a gente vai ver pra frente, mas saiu dali, pronto, acabou o jogo. Ok? E todo mundo saiu bem. Claro, cansado, às vezes acontece um choque e tal, mas nada proposital, nada intencional que venha a causar danos à integridade física do adversário. Tá certo? Aqui tem um exemplo então, ó, a jogadora da seleção brasileira sendo agarrada. Então o agarrão, esse tipo de agarrão aqui, essa é a Amorim, né, uma das maiores jogadoras de handebol do mundo. Hoje ela joga na Hungria. Esse tipo de agarrão na roupa, principalmente, é caracterizado como falta. Se ela estiver aqui no ato do arremesso, se bem que aqui ela não está caracterizando isso pela posição das mãos, mas se ela estiver no ato do arremesso, se ela de repente levantar a mão aqui para tentar o arremesso e a outra guria estiver agarrando assim, é 7 metros com toda certeza. Se não, aqui neste caso, é tiro livre, enfim, na linha tracejada. Usar expressões, continuando, né? Usar expressões físicas ou verbais não condizentes com o espírito esportivo. Então, gente, falar, chamar a atenção dos atletas do teu time, seja você técnico ou dentro do teu time, os jogadores, ok, tudo bem, né? Chamar a atenção de uma forma violenta, mas não pode ter palavras de baixo calão, e não pode ter gestos, né? Aqui quando ele fala assim, usar expressões físicas, são os gestos, né, de xingamento usando as mãos, como por exemplo o dedo do meio, não é? Que é bem comum, mas principalmente as verbais, tá? Que acaba com... Não pode. O jogo, por mais pegado que seja, ele não é um incentivo nem à violência física e nem esse tipo de violência, né, psicológica, moral, enfim, não pode. O jogo tem que acontecer dentro das 4 linhas, tendo como objetivo fazer gol e não ficar gritando e verbalizando coisas que não, expressões que não são condizentes com, como diz aqui o texto, com o texto de regras, com o espírito esportivo, tá certo? Violar as regras e uma clara oportunidade de gol em qualquer parte da quadra pune-se com tiro de 7 metros. Então, bater, empurrar, puxar a camisa, xingar, fazer expressões, expressões físicas, não é? Vai ser punido com 7 metros. Então, qualquer ato antidesportivo é 7 metros. Não sendo clara a oportunidade de gol, pune-se com tiro livre. É importante, voltando aqui que eu acabei esquecendo. Então, se um jogador, como eu falei da Amorim, da jogadora da imagem anterior, que se tiver numa clara oportunidade de gol, ou seja, no ato do arremesso, o jogador receber um empurrão, um puxão, uma batida, é 7 metros, é indiscutível. Caso não seja ele receba o mesmo empurrão, segurar, uma pancada, uma batida, e não estiver no ato do arremesso, será tiro livre. O jogador pode ser desqualificado, tá? A gente vai falar sobre os cartões lá pra frente, mas ele pode ser desqualificado estando atrás do adversário, golpear ou puxar o braço do mesmo, estando este em processo ou passe de arremesso. Imaginem, gente, na hora que o jogador vai fazer um passe, vai arremessar, o jogador de defesa puxa o braço, isso pode causar pelo menos uma distensão, não é? Dentre outras coisas. Independente do que possa causar, é desqualificado. Ele vai ser desqualificado. Tá certo? Ele não pode bater, então é muito comum o pivô tentando jogar ali à frente, os jogadores de defesa dar umas pancadinhas assim. Eu digo comum porque isso acontece, quem já jogou sabe, entende o que acontece nesse processo. Se o juiz perceber, se o árbitro na verdade perceber, vai ser desqualificado. Perdão. Executar ações direcionadas ao pescoço ou à cabeça do adversário. Pescoço para cima, ninguém toca. Ninguém toca. Nem bola, tá? Então não pode, por exemplo, direcionar jogar uma bola no rosto ou na cabeça de um adversário, tá? Exceto se um cara do meu time estiver passando a bola,
e porventura o meu jogador não conseguir fazer uma recepção e bater no rosto, segue o jogo, mas não foi um jogador adversário, a bola não foi direcionada ao rosto dele, ok? Então, nada. Então, agarrar o pescoço é desqualificação imediata. Atingir o corpo do adversário de forma deliberada com pés, mãos e joelhos, mais ou menos segue o que se falou lá em cima, também é desqualificado. Ocasionar tropeços ao adversário, ou seja, as famosas rasteiras, não é? Você põe a perna atrás e empurra com o ombro, então se calçou o adversário e ele caiu, desqualificação. O teu jogador deu um toquezinho no pé do jogador a qual ele estava fazendo a marcação, a hora que ele foi se deslocar e ele cruzou as pernas e tropeçou, desqualificação. Empurrar o adversário que está correndo ou saltando, então aqui entra naquela situação de acabar ocasionando um risco à integridade física do adversário, também é desqualificado. Na cobrança de 7 metros, arremessar a bola propositalmente contra o corpo do goleiro. Então aí é uma condição no ataque, então o jogador vai cobrar os 7 metros e ele arremessa no goleiro, ao invés de tentar o gol, desqualificado. Cobrança do tiro livre, arremessar a bola propositalmente contra o corpo de um outro jogador. É a mesma situação anterior, só que em vez do goleiro eu jogo a bola para atingir um jogador da defesa. Também é desqualificado. Conduta antidesportiva grave feita por um jogador oficial estando ou dentro ou não da quadra. Então é muito importante que não só os jogadores de linha, goleiro e os outros 6 jogadores, são passíveis da punição. Os técnicos e auxiliar técnico, ou seja, os outros 4 que compõem o grupo técnico, também podem ser punidos com desqualificação. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de conduta. Aí geralmente quem está fora são os palavrões e tudo mais. Tomar cuidado com esse tipo de conduta que pode acabar levando a retirada desse... Pense você como técnico sendo retirado da quadra. Aí sem contar que na sequência você vai acabar num tribunal de justiça desportiva e acabar sendo punido com suspensão. Então você não pode atuar mais junto com o teu time. Então isso é bem comum, acontece, né? Às vezes no calor do jogo sai alguma coisa, mas é passível de você entrar nessas condições, tá certo?